A ministra do Planejamento, Simone Tebet, elogia o comunicado do Banco Central e a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. O nosso Alan Gani de volta aqui aos estúdios. A ministra faz elogios. Será que o discurso dela vai contra o governo? Agora, talvez, os discursos estarão mais afinados, hein? Olha, Tiago, de fato houve uma queda da taxa de juros e na queda que o governo gostaria, na magnitude de 0,50 pontos percentuais. Embora tivesse sido aí uma votação bem dividida, né, um 4-4, e o voto de Minerva, 4 querendo 0,25 e 4 0,50, e o voto de Minerva, quem diria, foi de Roberto Campos Neto, pelo 0,50. Então acabou ficando 5-4, deu aí o que o governo gostaria. E o comunicado ele também foi mais brando em relação à parte fiscal. Claramente a gente percebeu palavras atenuantes, dizendo uma preocupação de alguns membros do comitê em relação à parte fiscal, uma preocupação residual em relação à parte fiscal. Então diminuíram o tom. Acredito que ela tenha gostado justamente por esse tom mais ameno. Além disso, a ata do Copom contratou quedas adicionais da taxa de juros na mesma magnitude, ou seja, de 0,50 pontos percentuais. Agora, a má notícia para o governo é que a ata deixou claro que dificilmente ocorrerá quedas maiores do que 0,50 pontos percentuais, Tiago. Isso porque a inflação, ela ainda, embora esteja em desaceleração, ela ainda é bastante resiliente, principalmente a inflação de serviços, e ainda há um pouco de desancoragem das expectativas inflacionárias. Por conta disso, a queda será de 0,50. Perfeito. E girando também os comentaristas, Amanda Klein falando sobre essa declaração da ministra e em relação à ata do Copom também, sinalizando mais quedas de pelo menos meio ponto até o fim do ano. Parte do mercado pode ter ficado um pouco decepcionado, porque alguns já estavam apostando até numa queda mais audaciosa de 0,75, mas a ata deixou claro, não, serão cortes adicionais de meio ponto percentual a cada reunião do Copom, a cada 45 dias. No final do ano, a taxa, então, deve ficar em 11,75%. Eu acho que o principal avanço dessa ata é que, finalmente, comunicado, que é aquele texto mais curto, que sai logo após a decisão do Banco Central, no dia, minutos após, junto, né, com a decisão da manutenção ou redução ou alta dos juros, e a ata, que sai alguns dias depois, estão alinhados, estão na mesma direção, porque aconteceu um ruído na última reunião em que o comunicado apontava uma coisa e a ata esclareceu, e não foi a única vez que aconteceu isso tem sido recorrente nos últimos meses. Finalmente, o comunicado e a ata estão mais alinhados, convergentes. E por que isso é importante? Porque a comunicação é fundamental para o Banco Central. Ele tem que apontar para o mercado um horizonte previsível. O mercado odeia incerteza e odeia insegurança. Eles precisam de previsibilidade e segurança. E o Copom está agora finalmente alinhado nessa comunicação que faz todo sentido. Beraldo, concorda a esse alinhamento? Não, a previsibilidade e a segurança que o mercado precisa, ela vem a partir do governo. A gente precisa lembrar que o governo precisa ter responsabilidade fiscal. A gente teve aí o anúncio do PAC, o governo falando em investir R$1 trilhão. Obviamente, esses números pegam um pouquinho dali, outro dali, coloca a Petrobras no meio e tal, para ter um número bonito. Mas a gente sabe que o governo está fazendo pouco esforço para se mostrar um governo responsável com o lado fiscal. A gente tem o arcabouço que ainda está tramitando no Congresso Nacional, ainda não teve a sua aprovação final feita, já há uma previsão de déficit fiscal para o ano de 2024, então o governo é o principal ator que precisa fazer dever de casa para que o Banco Central consiga refletir na taxa de juros uma melhora deste ambiente aqui no Brasil, ambiente econômico, ambiente de negócio, ambiente da responsabilidade do governo em relação a essa questão fiscal.